Abra a sua Bíblia, meu irmão, no livro de Levítico, capítulo de número 7, a partir do verso 11, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Levítico 7, a partir do verso 11. Temos observado na instrução deste livro, um livro voltado exclusivamente ao ensino da solene cerimônia do sacrifício, da solene cerimônia do serviço de culto, desde o princípio da formação do povo de Deus. Estamos falando do livro do Código de Santidade do povo, que apesar de em muitos aspectos não nos alcançar, porque se fazia tipo que se cumprira em Cristo, ainda se faz altamente instrutivo para a igreja de hoje, sobre a pureza, sobre a centralidade, sobre a forma da adoração manifesta do serviço que hoje aqui se nos faz o Senhor a prestar. Diz assim a palavra de Deus: essa é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E toda oferta trará um bolo de oferta para o Senhor, que será do sacerdote, que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que o Senhor oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito. Quem lhe será atribuído o sacrifício, nem lhe será atribuído o sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que tiver limpo, comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Irmão, nós não estamos brincando quando falamos da seriedade do que está sendo hoje, através da palavra do Senhor manifesta aos irmãos. A santidade do culto, a santidade ante a majestade do trono de Deus, é algo seríssimo. Talvez você se lembre de José, quando estava no Egito, e se lhe dissera, quando pela esposa, pela mulher de Potifar, fora abordado, o que ele disse? Como poderia eu conduzir tamanho pecado, tamanha condenação contra o Senhor? Como poderia eu fazer isto contra Deus? Por vezes, queridos, quando pecamos, nos esquecemos de a quem infligimos ataque. Estamos falando do Todo-Poderoso Deus. Estamos falando, irmãos, que por meros instantes de prazer e satisfação, voltarmos o nosso interesse
para qualquer outra coisa que não o Senhor, não é apenas um capricho do homem, é uma rejeição ao próprio Deus, à sua natureza, ao exercício de sua graça. É algo intenso e severo, algo plenamente manifesto e entendido no seu momento de culto. Veja, há muitos detalhes. O livro de Levítico tem sido até agora muito rico. Já falamos sobre estes detalhes, por exemplo, em outras exposições. Mas veja, cada rito, cada destaque está intimamente ligado a nuances do próprio cerimonial instruído por Deus, mas também em comparação aos cerimoniais religiosos pagãos ao redor de Canaã, entre os caldeus, para mostrar que o culto a este Deus se faz diferente dos demais. Este Deus não é como os demais. Trata-se do único soberano Deus. Portanto, o serviço que ele mesmo designou e que a ele e somente a ele deve ser prestado é restrito, é exclusivo, é mandatório e precisa ser observado com a devida disposição. Em primeiro lugar, sacrifício pacífico é aquele que parte da intenção do adorador, do servo, do filho da aliança. Seja ele por ação de graças, como disse o texto, pelo que temos recebido, pelo que o Senhor se fez manifestar na vida destes filhos de seu povo, destes filhos da aliança, seja um sacrifício de confissão. Ele é um sacrifício feito para a comunhão. Veja que ele ainda é um sacrifício público como os demais, feito para o desfrutar da comunhão dos santos. Portanto, aqui se inicia a prerrogativa de compartilhar da carne do sacrifício. Em primeiro lugar, tem direito a esta parte, a cortes específicos, como vamos ver, o sacerdote. Aquele que vive para servir é servido, nós vamos ver isso. Mas aqui, entre todos, compartilhar da carne entre os irmãos, além de servir de estímulo e de testemunho, propõe o real ensejo daquele que vem agradecer, daquele que vem louvar. Olha, o que está no coração não é acumular para si, não é levar para si, não é reservar para si. Pelo contrário, é entregar a Cristo, entregar ao próximo. A disposição daquele que tem um coração grato é bem dizer, é bem fazer, é envolver. E ele demonstra isso publicamente, tomando desta carne com seus irmãos. Não há nenhum propósito vão, nenhum desejo egoísta, como, por exemplo, os filhos do Êxodo no deserto, onde, mesmo o Senhor enviando a semente do maná todos os dias, que podiam fazer bolos, e ordenando que não se guardasse comida, o que estavam fazendo? Ensacando os bolos. E o que aconteciam com aqueles bolos? Estragavam, apodreciam. Já sabiam disso e o que faziam? Guardavam. Não era um momento de desfrutar na comunhão do povo de Deus que estava se formando, da benfazeja mão do Senhor que está zelando absolutamente por eles. Ou seja, eles nada precisam fazer, nada precisavam fazer. Deus os guiava, Deus os instruía, Deus os guardava, Deus os protegia, Deus os alimentava. De maneira extraordinária, Deus se mostrava em todo o tempo, dia e de noite. Mas eles ainda pensavam em si mesmos, no lugar de simplesmente desfrutarem do cuidado do Senhor e servirem ao Senhor. O momento de culto guarda esta santidade, guarda esta objetividade e prioridade. Não estamos aqui, irmãos, para satisfazer nossas necessidades, mesmo que neste momento, envolvidos pelo Espírito do Senhor, pela presença do Senhor, tenhamos nossas necessidades satisfeitas, recebamos o cuidado do Senhor, a misericórdia do Senhor,
o contentamento do Senhor, a leveza do Senhor. Estamos desfrutando dele, enquanto o bendizemos neste mesmo serviço. Mas não é para isso que viemos aqui. Viemos porque ele é o nosso Senhor. E devemos encarar este momento com a intensidade que ele requer, que ele guarda. Há algo muito severo presente aqui, volto a dizer. Olha o que diz o texto. Se demorar para comer, portanto, se demorar para que se cumprisse isso, se demorar para ir indo além para o segundo dia, indo para o terceiro dia, ou seja, no lugar de render graça ao Senhor, no lugar de ser ações de graças, no lugar de ser um sacrifício pacífico, se torna vão. Se estendido para além de seu propósito cerimonial, torna-se vão. O texto, meu irmão, não explica exatamente, por exemplo, ora, por quê? O segundo dia pode, o primeiro dia pode, mas o terceiro não. Por que ela se tornaria impura? É claro, irmão, estamos falando de um tempo da ausência de conservantes, onde mesmo a salga da carne, salgar a carne para preservá-la, funciona efetivamente diferente dos séculos que se virão. Mas não é apenas um cuidado higiênico, não é apenas uma tratativa de pureza simplesmente em relação à comida, mas em relação aos participantes, aqueles que tomam parte nesta mesa. É uma mesa diferente. É uma mesa para ser desfrutada no dia. A intenção do termo, irmãos, não é limitar simplesmente o tempo, mas ensejar que tudo deve ser entregue, tudo deve ser tomado. Aqueles que vêm prestar culto entregam tudo no culto, experimentam tudo neste serviço e saem transformados. Esses inúmeros detalhes, as regras, aos ingredientes, como por exemplo foram falados dos bolos de toda sorte, veja, todos com azeite. Irmãos, azeite é um elemento comum, sim, mas de caro preparo, de fino preparo. Há vários tipos de azeite, já mencionamos, entre a sua pureza da primeira leva que sai do amassar das sementes, entre a última leva que sai desse amassar. Há modelos e padrões distintos de produção do azeite. A flor da farinha, aquela melhor farinha que não gruda nas mãos. Ou seja, o que todos estão oferecendo é do melhor, entregando do seu melhor. E é este conceito que vai além deste momento. É este conceito que nos alcança dentro do serviço de culto prestado ao Senhor. É entregar com esforço, com diligência. E veja, você faz o bolo na hora. O culto não começa aqui, o culto começa em casa, o culto faz parte da sua identidade, da sua rotina como filho de Deus, da rotina do povo como povo de Deus. As festas, todo o envolvimento que fazia parte dessa identidade do povo, transmitia a face do Deus vivo em tudo isso. Vinham eles preparados para a oferta de culto, e essa preparação começou fora do momento de culto. Considerando as viagens no período das festas, inclusive fora do dia do Senhor, fora do sábado. Nós estamos falando de o culto ser tão central e tão importante na nossa vida, que neste dia ele apenas acontece. Assim que saímos daqui, ansiamos e almejamos o retorno, porque este é o nosso propósito, essa é a nossa essência, a vitalidade do cristão, o serviço de culto a Deus, com toda a seriedade que ele demanda. Porque se isso não é observado, se essas regras, se a devida disposição dos sacrifícios e do culto não é observada, o que acontece com a pessoa que não observou? É eliminada, meu irmão, é morta, é eliminada do povo de Deus. Está certo, meu irmão, que hoje a terra de fato não está aberta engolindo ninguém, não há Ananias e Safiras
sendo tragados pela força do Espírito. Mas isso não quer dizer que o juízo do Senhor não se faça manifesto exatamente na mesma intensidade. Porque trata-se do mesmo propósito. Trata-se da mesma santidade. Como vimos os filhos de Eli, ou mesmo os filhos de Arão, ao trazerem fogo estranho para o serviço de culto, o que estamos trazendo nós para o culto que hoje estamos prestando ao Senhor? Convicção, entendimento, submissão, humildade, serviço? Ou estamos na condição de trivializar este momento apenas cumprindo uma agenda semanal, portanto, promovendo um culto de natureza impura? Seríamos, portanto, eliminados do povo? O que estamos oferecendo a Deus? Animais impuros não poderiam ser ofertados, animais mortos naturalmente não poderiam ser ofertados, apenas o animal sem defeito, o melhor do que se podia oferecer, do que se podia entregar. O que estamos entregando ao Senhor? O que estamos trazendo à mesa do sacrifício de Deus? A partir do verso 22, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Irmãos, essa sentença sozinha e tantas vezes repetidas já nos deve fazer tremer e considerar o que estamos fazendo. Porque o fazê-lo de maneira impura, o fazê-lo de maneira indevida, nos leva a sermos eliminados do povo de Deus. A gordura pode ser sacrificada, mas não comida. O melhor da carne, meu irmão, isso é o melhor. Gordura é algo bom. Mas ela não pode ser ingerida. Você está oferecendo um melhor que você não usufrui. Você está oferecendo um melhor que você não dispõe para si. Você está dispondo para Deus algo melhor do que você dispõe para si. Isso apenas por si mesmo já é didático para a igreja. Entregar ao Senhor tudo o que somos. O melhor que temos, seja no tempo, seja na instância, seja na disposição. Oferecemos ao Senhor o nosso melhor, o melhor que sequer oferecemos a nós mesmos. A proibição está presente para manifestar um conceito prático. Quão difícil é oferecermos ao Senhor algo melhor do que nós queremos para nós. Queremos mais tempo, queremos descanso, queremos paz, queremos lucro, queremos sucesso, queremos conquista, queremos descanso. E para isso caminhamos, para isso nos esforçamos. E o que oferecemos ao Senhor? O que se nos sobra. Um talvez, um dia, o dia do Senhor, como se o momento de culto não precisasse de antecipação, de preparo, como estamos aqui aprendendo. O resumo, irmãos, destes versos é que impureza não pode ser sacrificada, impureza não pode ser oferecida. Ou seguimos a celebração solene que o Senhor nos instruiu a fazê-lo, ou não estamos celebrando a solenidade que Ele requereu. Está entendendo, meu irmão? Só há um único padrão de culto, o culto bíblico. Só uma disposição de coração, coração compungido e contrito. Ou estamos dentro dos trâmites do verdadeiro culto, ou estamos fora dele. E fora dele não há culto.
Se não estamos tomando parte com o Senhor em seu povo, lhe prestando culto, homenagem, tributo, honra, como a ele deve ser prestada, mesmo entre os irmãos, prestaremos culto idólatra a nós mesmos, a nossa visão, ao nosso tempo, ao nosso desejo. Mesmo teremos Deus não como foco, mas como objeto. Quando o foco seremos nós. Portanto, um culto indevido, impuro, não aceito, eliminado. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo por oferta movida perante ao Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes do Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Veja, meu irmão, que aqui há dois destaques intensamente importantes. O primeiro deles, relacionado à disposição do sacerdote. Este sacerdote está cumprindo um ofício vital, não apenas para com a ministração que faz entre o povo e Deus, mas da ministração que faz por si mesmo no Senhor. Em outras palavras, ele vive para o exercício deste ministério, ele vive para o serviço de culto. É claro que todo cristão também o vive, mas estamos falando aqui da ordem de ofícios e responsabilidades. Por viver para servir, o sacerdote é servido pelo povo que vem servir ao Senhor. Por isso ele tem parte nos sacrifícios, lhe é por sustento. E veja, a parte que está reservada aos sacerdotes é a melhor parte, segundo alguns documentos antigos, segundo a culinária do Antigo Oriente. O corte da coxa direita, ou seja, o corte da coxa e da sobrecoxa, é a carne de bom grado, de bom tipo. O peito também. A intenção de ser a coxa direita é de mostrar primazia, de entregar primeiro, de dar o melhor. É nesse sentido. O sacerdote está recebendo o melhor, segundo a ordenança de Deus. Mas isso não dá a ele licença para ultrapassar, e veja que ele já recebe o melhor, para ultrapassar essa designação, como fizeram, hoje mesmo lemos, os filhos de Eli. Ora, tomando de tudo e de partes proibidas para si, não é porque o obreiro é digno de suas côngoras e que elas lhe sejam boas e generosas da parte do Senhor, que lhe cabe o direito de demandar, de instigar, de provocar e de abalar as fileiras da fé para fazer alargar seus dividendos bancários. Isto é deflagrar o culto. É usar a cerimônia que nos aponta divinamente para o Senhor, para a nossa própria satisfação, para o nosso próprio bem-querer. Pecado severo é, como foi o pecado dos filhos de Eli, intento direto contra o Senhor. Há um compromisso severo também na parte do sacerdote, não apenas dos adoradores que levavam as suas ofertas, mas naquele que as ministravam. O culto a Deus, queridos, é absolutamente diferente de qualquer expressão religiosa em qualquer tempo. Isso está demonstrado nas figuras
está demonstrado no cerimonial, mas também em todos os conceitos que emanam do texto. Ele nos convoca com zelo, cuidado, trabalho e dedicação, que ocupam todas as diretrizes. Há tantos detalhes com cada sacrifício, com cada porção, com cada receita proposta da feitura dos manjares. A cada parâmetro destacado deve-se oferecer do melhor, como já dissemos. Aqueles que voltam a sua vida ao serviço são servidos pelo Senhor. É o que falamos sobre os sacerdotes, e justamente por isso não tomam de maneira indevida para si, nem servem a si, não buscam para si, mas estão entregues ao Senhor. Corações plenamente envolvidos e conscientes é o que é necessário para o enredo de culto. Nós não somos levados ou conduzidos pela emoção. Nós não somos distraídos em comoção, nos deixando levar, mas pelo contrário, a total convicção naquilo que se está fazendo, naquilo que se está a realizar, a total dedicação no envolvimento daquilo que se está a experimentar, é que transmite pelos meios de graça presentes no culto a instância do Espírito Santo ao nosso coração. Em outras palavras, corações pesados pela culpa encontram-se neste momento com o seu Criador, inteiramente transformados e dispostos pela graça do seu Deus. Tanto no Antigo Testamento, dentro desta lei cerimonial, como hoje, como agora. Você não precisa entregar a sua oferta. Cristo é a oferta. Apresente-se ante ao trono da majestade santíssima de Deus, com coração compungido e contrito, em culto racional, como diz a palavra do Senhor. Culto inteligível, perceptível. Irmãos, é por isso que cada cerimônia, que cada sacrifício tem tantos detalhes. É necessária concentração e entendimento naquilo que se está prestando, naquele serviço que se está tributando em homenagem ao Senhor. Não basta apenas um arrepio na espinha. É necessário ação contundente de entendimento, disposição intensa de serviço e sujeição ao Senhor. É necessária intenção veemente. Jesus, queridos, é o último sacerdote, o último e perfeito sacerdote. E ele nos preparara uma mesa, a mesa da sua santa comunhão, a mesa da sua nova aliança, que convoca os seus filhos a tomarem parte nela, não simplesmente trazendo os seus sacrifícios em toda a lei cerimonial que ele veio cumprir, mas justamente por ter cumprido e ter sido ele o derradeiro sacrifício, esta mesa é uma mesa de paz. É uma mesa de integração. É uma mesa que ainda assim demanda igual discernimento. Lembra-te que, como Paulo nos ensina, quem come e bebe sem discernir, sem entender o que isso significa, o corpo come e bebe juízo para si. Quem presta tributos, quem presta sacrifícios, ofertas pacíficas de ação de graças em geral, se não faz no devido discernimento e na devida instrução do Senhor, come e bebe o quê? Juízo para si, impureza para si, é eliminado do povo. As circunstâncias não mudaram. Os sacrifícios cessaram, mas o que eles ensinam ao povo de Deus permanece como vital ao culto a este Deus. Isso não pode ser esquecido.
O pão cerimonial, o pão espiritual, deve ser discernido e assim consumidos. A mesa de Cristo, uma mesa sem máculas, elementos em perfeita medida, ainda que simbólica, representa a total intensidade deste momento, a total responsabilidade deste momento e a total santidade que demanda deste momento. Eximir-se da mesa, eximir-se da graça, é igualmente um intento contra a santidade do Senhor manifesta através do seu sacramento. É pecado. É por isso que, mais uma vez, lembro aos irmãos, não existe autodisciplina, não existe a sua consciência pessoal de não prestar holocausto ao Senhor por ter pecado. Ah, estou em pecado, não vou fazer sacrifício. É assim que era o homem no antigo Israel? Não é justamente por estar em pecado que devia fazer o sacrifício? Não é justamente por ter sido abençoado que prestava sacrifício pacífico em ação de graças? É justamente, irmão, por estar em falta, porque você presta serviço de culto ao Senhor e encontra nele, dos seus meios de graça, suficiência, alimento, fortitude. Agora, se você vive em condição de pecado, manifeste a ciência desta condição de pecado aos seus líderes da fé, estes que representam a autoridade do Senhor, para que junto de ti lhe seja direcionado discernimento, por disciplina e entendimento, a fim de que sejas restaurado. Esgueirar-se, fugir, nada pode trazer. Segundo o texto nos ensina, o culto é algo puro, santo e prioritário na vida do cristão. Cada detalhe deve ser levado em consideração. Cada menor sentido antecipado e em intensa preparação, organizado, para que este momento seja o culminar de toda instância de nossa fé, como nos ensinou a fazer Jesus. Não veio entre os homens o Cristo para fazer valer a sua autoridade, a autonomia e soberano poder, mas em sua exaltação e glória humilhou-se e tomou forma de homem. E abstendo-se de sua glória, veio servir, de seu senhorio veio morrer. Ofereceu o seu melhor. O que apenas ele poderia oferecer para comprar para o Pai um povo de toda língua e toda nação. Para com seu sangue comprar-nos como filhos de Deus, nos tirando da condição de filhos da ira, algo que ninguém senão o Cristo poderia proporcionar. Ele entregou. Sangue de Deus fora derramado, para que o nosso por ele pudesse ser assistido. E o que recebera o Senhor Jesus? O que detivera o Senhor Jesus? Entregou o melhor, recebeu do melhor? A prioridade do culto, irmãos, não é o que viemos receber de Deus. É o que viemos entregar. Estamos aqui hoje medidos naquilo que nos dispomos no Senhor a Ele submeter, não dele receber. E enquanto lutarmos ao nosso coração, contra o nosso coração, ou por nosso coração, a fim de satisfazê-lo com os nossos interesses, mais distantes estaremos de suprir e superar aquilo que entendemos cumprindo a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que seu Espírito nos ilumine e a verdade da sua justiça e fidelidade aqueçam o nosso coração, nos dando esperança, vigilância, serviço, desfrute